E aí, galera, saudações rubro-negras. Perguntinha, se inscreveu no canal Identidade Rubro-Negra? Não? Então, o que você está esperando? Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário, o que você achou do vídeo, o que você achou da vitória do Mengão com gol dele, Pedro, 1-0 no Maracanã. E compartilhe também os nossos conteúdos sobre o mais querido do mundo. Vamos então para a história do primeiro tempo e logo em seguida o segundo tempo e o jogo. Tamo junto. Abraço. Fala aí, galera. Final de primeiro tempo, 0-0, Fla-Flu, jogo chato. Primeiro tempo chato, poucas oportunidades de cada lado. Flamengo com 2 finalizações, Fluminense com 4, mas de fato uma defesa aos 43 do primeiro tempo. Flamengo que entrou em campo hoje sem com o Léo Pereira, né, improvisado, por problemas na lateral esquerda, e infelizmente no aquecimento o Plata sentiu. Mas a dinâmica do jogo não tem muita diferença para o jogo contra o Santos. O Flamengo burocrático, com dificuldades de fazer a transição pela marcação do Fluminense, muitas vezes alta na saída de bola nossa, Jorginho e Alan com dificuldade. E a Arrascaeta também se movimentando muito pouco, sendo marcado de perto pelo Lima. Então o Flamengo tem dificuldade nessa transição e quando consegue, quando ocupa o espaço, ocupa o campo do Fluminense, o Fluminense também inteligentemente, ele retrai num bloco baixo com 5, a linha de 5, o Flamengo vem encontrando muitas dificuldades, tanto pela esquerda com Cebolinha, quanto na direita ali com Luiz Araújo, o Wallace tentando se movimentar, mas sendo facilmente anulado pelo miolo de defesa do Fluminense. O Flamengo vai ter que se reinventar para esse segundo tempo, não sei o que Felipe Luiz vai fazer. O Fluminense, como eu disse, atrai muitas vezes o Flamengo para justamente arrumar esses espaços aí pelo corredor central, lá com o Canóbio e o próprio Everaldo. Eu quero ver o que o Felipe Luiz vai fazer no segundo tempo, se vai mexer, se vai fazer alguma alteração e mudar o estilo de jogo do Flamengo, que fica muito previsível e normalmente os nossos adversários se comporta dessa maneira como o Fluminense vem jogando. Vamos ver, de repente numa bola parada, numa falta, no escanteio, o Flamengo possa aí fazer 1-0 para ver se o Fluminense se abre um pouco, porque caso contrário a coisa vai ficar muito complicada. Daqui a pouco a gente volta uma análise do segundo tempo. Um abraço, tamo junto. Galera, fim de jogo, o Flamengo vence o Fluminense por 1-0 e não poderia ser melhor esse roteiro, né? Gol de quem? Gol dele, o Pedro, o grande Pedro, né? Já no final, aos 39, um escanteio que o Flamengo arrumou lá pela esquerda, Luiz Araújo bateu, o Ortiz desviou no primeiro pau e o Pedro de carrinho, gol lá centroavante, escorou para dentro do gol. O Flamengo vence o Fluminense, embora tenha sido um segundo tempo, assim como o primeiro, com o mesmo desenho, muito parecido. O Fluminense oscilando, marcação, pressionava o Flamengo alto para impor dificuldade na saída de bola. O Flamengo teve dificuldades. O Arrascaeta, mais uma partida muito apagado. O segundo tempo também dele também não foi bom, muito apagado. E o Fluminense, inteligentemente, quando marcava bloco médio, fazia uma marcação num 5-2-3. Já começava ali no meio campo ali, 3 atacantes ali para dificultar as ações do Flamengo, que tanto pelo corredor central como pelo corredor lateral teve muitas dificuldades. O jogo já estava praticamente sendo um 0-0. Na verdade, o jogo todo não foi muito bom. No segundo tempo, o Flamengo aumentou um pouquinho a intensidade. O Felipe Luiz, aos 13 minutos, ele tirou o Cebolinha e o Wallace e colocou o Juninho e o Matheus Gonçalves. Né? Matheus Gonçalves vai lá para a direita, né? E Luiz Araújo cai aqui para a esquerda. Mas pouco mudou. O Flamengo com muita dificuldade de entrar na defesa do Fluminense. Aos 25, ele tira o Arrascaeta e entra Pedro, e aí o Matheus Gonçalves fica no lugar da Arrascaeta como o cabeça da criação, né, do Flamengo no segundo tempo, mas também fez uma partida muito mais ou menos, o Matheus Gonçalves. Aos 36 sai o Danilo, que sentiu a coxa, mais um problema pra gente, entra o Vinha, e sai, ele tira o Alan, já cansado, e entra o Everton Araújo. O Fluminense ainda se assanha um pouco de ir lá para
fazer uma pressão em cima do Flamengo. Tinha colocado lá o John Kennedy e o Nonato, mas também pouco. Os dois ataques hoje foram muito pouco produtivos, falemos a verdade. E aos 39, numa das incursões do Flamengo, que durante toda a partida teve muito mais posse de bola, o Fluminense não se incomodou em dar a posse de bola para o Flamengo, né, tentando os contra-ataques. Aos 39, então, numa dessas blitz que o Flamengo fez, conseguiu um escanteio, e aí o Luiz Araújo bate e desvia lá o Ortiz no primeiro pau, desvia para dentro da área, e o Pedro chega para conferir 1-0. O melhor em campo para mim hoje foi o Alan, uma grande partida do Alan, não se omitiu, tecnicamente muito bem, acertando a maioria dos passes, enfim, deu uma consistência ali no meio campo, mas na verdade o jogo não foi bom. Flamengo, eu acho que o Felipe Luiz tem que começar a repensar outros modelos de jogo, porque em vias de regra o Flamengo pega normalmente o adversário com essa linha de 5 lá, fechando lá a porta nossa. Então é hora de usar o expediente de bolas aéreas. O Flamengo tem que pensar nessa janela, de repente, em trazer um jogador que seja um cabeceador especialista. Nós não temos muito, isso faz falta lá no ataque. Que quando você está fechado, você tem que aproveitar e tentar alçar bolas na área para poder alguém chegar para o confere lá de cabeça. O Flamengo não tem um especialista em cabeçadas. E os chutes de fora da área, que hoje praticamente não demos nenhum. Então, como normalmente o Flamengo pega adversários assim, eu penso que o Felipe Luiz vai ter que mudar, rever esse estilo de jogo que ele gosta no 4-2-1-3, né, com alguém flutuando, ou no 4-4-2-4, que ele gosta também, mas eu acho que o Flamengo fica aí um pouco vulnerável nesses dois estilos e fica com muita dificuldade de chegar ao gol do adversário. Pedro entrou, quis o destino, que bom. Parece que os ares tendem a ficar melhor. O Pedro deu, após o jogo, uma entrevista aí, onde ele fala diretamente do dirigente que expôs o nome dele, e ele fez bem em falar. Ele disse também, no final do jogo, que essas coisas deveriam ser tratadas internamente, porque na vida dele, como jogador, ele nunca expôs ninguém. A gente já esperava que ele declarasse isso, uma declaração muito emocionada. Porém, quando fez o gol, beijou o escudo do Flamengo em sinal de respeito, reconheceu que estava bem abaixo nas últimas semanas, mas o importante é que ele deu a volta por cima. Na hora que ele fez o gol, o Felipe Luiz bateu palmas para ele, ele parece que cerrou o punho para o Felipe Luiz, mas só o tempo e o dia a dia dirão que se houve essa reconciliação. E eu espero sinceramente que tenha havido. Enfim, não jogamos bem, não jogamos bonito, não, mas para Campeonato Brasileiro, que é maratona em termos de tabela, a gente continua lá em cima, agora com um jogo a menos. O Cruzeiro está momentaneamente na liderança, porque ganhou o seu jogo de hoje, mas essa vitória, sem dúvida, foi importantíssima para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, feliz, 1-0 e gol do Pedro. Para mim, tá ótimo. Valeu? Se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra, ok? Deixa o like, comentários, compartilhe os nossos conteúdos. Semana que vem, ou ainda nessa semana, terá novo vídeo, né? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, tamo junto.